Itatiaia, Rádio Vivo. O programa que respeita a sua inteligência. 10h09, terça, dia de falarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Nosso assunto de hoje é a gota. Afinal, o que é a gota, hein? A gota, ou também existe outros nomes como artrite gotosa ou reumatismo gotoso, é um distúrbio hereditário do metabolismo do ácido úrico, caracterizado por crise de artrite aguda, quer dizer, as dores nas articulações, e, consequentemente, depósito de urato de sódio em vários tecidos. Essa doença é conhecida há muitos anos, desde os trabalhos de Hipócrates, e o seu nome deriva do latim guta, que significa uma gota, significando a presença de gotas nocivas nas articulações. Doutor Ivan, quais são as causas da gota? É muito discutido por que as pessoas têm gota. A gota não é uma doença rara e ela tem assim, uma relação familiar muito importante. 75% das pessoas de famílias que têm ácido úrico e que têm gota, então tem essa tendência para ter a gota. Quer dizer, a gota seria uma alteração do metabolismo do ácido úrico, provavelmente devido a um gene autossômico dominante. Quer dizer, e aí essa incidência é sempre mais importante nos homens, e sendo só 5% das mulheres. No homem, a gota se inicia geralmente entre 30 e 40 anos, e nas mulheres após a menopausa. Agora, por que a gota existe menos nas mulheres? Existe uma explicação, provavelmente uma expressão alterada do defeito, do que um processo genético ligado ao cromossoma sexual. Agora, a ideia geral de que a gota é devida a excesso na alimentação ou de bebidas alcoólicas não está se baseado em fatos reais e não se comprovou ainda. E hoje também existe a gota iatrogênica, que seria a gota causada pelo próprio médico. Quer dizer, é muito comum as pessoas aparecerem com gota, as pessoas que têm tendência, sem nenhuma explicação, e são geralmente pessoas que estão tomando remédios para pressão alta, geralmente o hidroclorotiazida, que é a clorana, e o clortalidona, que é o igrotum. Então esses dois diuréticos induzem as pessoas que têm tendência a terem ácido úrico e terem gota. E também existe um remédio que é muito usado para o tratamento da tuberculose, chamado pirazinamida, que também pode induzir a gota. A gota é hereditária, é? A gota é hereditária. Então ela é causada por um gene autossômico dominante. Quer dizer, 75% de uma pessoa que tem gota, geralmente existe o pai ou a mãe ou um antecedente que teve a gota. E essa explicação, que tem mais nos homens e menos nas mulheres, é por causa provavelmente, a um processo genético ligado ao cromossoma sexual. Quais são os fatores que podem precipitar a gota? Bem, aí que existe a grande polêmica. Então eu já disse que os diuréticos precipitam a gota nas pessoas que têm tendência, mas a grande maioria das pessoas que têm crise de gota admite-se que a concentração intelectual, a tensão emocional podem precipitar a gota. Quer dizer, existem os fatores físicos, o peso corporal, a obesidade. Agora, esses fatores químicos ligados aos alimentos, seriam os fatores exógenos dos contidos dos alimentos, que são basicamente da purina, quer dizer, é muito discutido, muito discutido. Então, falam-se que o indivíduo não pode comer vitela, bacon, cabrito, carneiro, fígado, coração, rins, miolo, galeto, sardinha. Então, uma quantidade de alimentos. Então, não existe ainda uma assertiva, ainda um consenso se a comida e a bebida faz a precipitação da gota. E é interessante, Zé Lino, eu estava conversando com um colega médico agora, 20 anos formado, então ele é ortopedista. Ele falou assim: ô Ivan, mas como é que você explica a quantidade de gente que vai na praia e bebe, enche a cara, come muito camarão, come muito bacalhau e frutos do mar e volta com crise de gota? Eu disse: bem, ô Tiago, aí você pode ter, o Tiago, um colega meu ortopedista. Então eu falei assim: ô Tiago, você pode ter outras explicações. Quer dizer, uma explicação, primeiro é o seguinte: se fosse assim, todo mundo que morava na praia teria tendência para ter ácido úrico e ter crise. Que um indivíduo está lá, na beira da praia, come sempre camarão, está sempre comendo frutos do mar e tal. Mas a grande explicação é que, no meu entendimento, quer dizer, o indivíduo às vezes tem um problema doméstico com a mulher. Fica 15 dias na praia com a mulher, de manhã, de tarde, de noite. Quer dizer, então ele tem que desencadear uma gota mesmo, né? Agora, ele chega, ele não quer dar essa explicação. Então ele fala assim: não, a minha gota foi porque eu bebi muito, porque eu comi muito. Na verdade, a gente tende
tende a negar as coisas inconscientes que fazem desencadear as crises de gota. Você não acha que isso tem a ver? Porque senão, assim, todo mundo que morasse na praia teria gota, não é isso? Quer dizer que o álcool, então, não tem muita ligação com as pessoas? O álcool pode não fazer mal à gota? Bem, aí que está a explicação. Como é que você explica a relação do álcool com a gota? Quer dizer, então fala assim, você não pode beber. Existe uma explicação seguinte, que no jejum, as bebidas, uma explicação fisiopatológica, que no jejum, as bebidas alcoólicas, independente de cerveja, uísque, vodka, levam ao aumento de níveis de lactato no sangue, com a diminuição da uricosúria. Quer dizer, a diminuição da eliminação do ácido úrico, consequentemente aumenta o ácido úrico no sangue. Então o que acontece? O indivíduo que tem gota ele pode beber, ele deve beber moderadamente. Não é a bebida que vai fazer mal à gota, é o estômago vazio com a liberação de lactato que pode desencadear as crises de gota. E não o simples fato da bebida isoladamente. A pessoa que está com crises de gota tem dores lancinantes, né? Lancinantes. Agora, por quê? O que é que provoca essa dor horrorosa, terrível? A dor da gota seria a acumulação de ácido úrico nas articulações. Então essa dor geralmente acontece com assim, uma sensibilidade aguda, a pessoa fica louca. Eu tenho um amigo que teve uma crise de gota que durou 45 dias. Ele disse que ele sentia problemas no pé. Ele disse que só de olhar para o pé doía. Não, e tem gente que fala mais. Se o tempo mudar, o pé dói, e geralmente no dedão. Então é o seguinte, como seria um processo metabólico, quer dizer assim, por que o camarada tem crise de gota? Bem, geralmente seriam uns processos psicossomáticos que encadeiam a crise. Agora, o problema da comida e da bebida não está provado, que a ingestão exagerada de comida, quer dizer, retirando o fígado e os rins, que são alimentos ricos em purinas, que atrapalham o metabolismo do ácido úrico, é que seriam importantes. Fora disso, as explicações seriam outras. Pedir licença ao doutor Ivan Coelho Maciel, fazer um intervalo comercial, são 10h15 em Belo Horizonte. Olha, nunca foi tão importante economizar. Por isso o Centro Ótico continua ao seu lado contra a inflação. Se você encontrar qualquer um dos nossos produtos com preço mais baixo, nós cobrimos a diferença na hora. Comprove. Óculos Sport vários modelos apenas R$ 1.990. Lentes Varilux fotocromática só R$ 13.650. Lentes brancas em cristal somente R$ 790. Centro Ótico, a marca do preço baixo. O Frigorífico Teixeira aceita qualquer tipo de vale ou ticket restaurante e cheque pré-datado acima de 3.000 cruzeiros nas suas compras. Frigorífico Teixeira, o supermercado do frango, do peixe e da carne. Na Austin Reparadora você tem agora 3 vezes para pagar sem juros. Isto mesmo, sem juros. Autopeças, mecânica, balanceamento, regulagem eletrônica e tudo nas mãos dos melhores profissionais que vão cuidar do seu carro com todo carinho. Austin Reparadora. Peças e mão de obra com 3 vezes para pagar sem juros. Austin Reparadora. Rua Jaguaribe 15, Concórdia, telefone 4426599. Direção de Etienne e Nelísia. Nesta terça, no EPA, faça sua feira com hortigranjeiros de qualidade e precinhos lá da roça. Manga Ada em quilo 45. No EPA, diretamente do produtor, sem atravessador. Magnatas do Samba, agora no bairro Floramar, na Casa de Pagode Alegria Brasileira, na Avenida Deputado Último de Carvalho, 1486, próximo à Avenida Cristiano Machado. Nessa sexta-feira e sábado, 10 da noite, tem Magnatas do Samba e as mulheres não pagam entrada. E olha aí, rapaziada, no dia 14, sexta-feira, nos Tecelões, 10 da noite, tem o grupo Só Preto Sem Preconceito. Reservas de mesa e ingresso na Praça Raul Soares, 411, Pagodemos. Pra você se sentir bem feminina, pertinho do seu bem amado, o elixir de Capeba composto deixa seu rosto sem mancha e bem corado. Elixir de Capeba composto Clidom é o bom. Elixir de Capeba é composto de jurubeba, boldo e pariparoba. Conserve a saúde do seu fígado com Elixir de Capeba composto Clidom, também em Drágeas. Olha aí, gente boa, você, desde que possa, deve dar o melhor para o seu filho. É claro que todo pai quer isso. E todo pai prefere a escola particular para o filho. Por quê? Claro, as razões são muitas. Procure ali o Colégio Santo Inês, que fica na Rua Itacarambi, número 100. As matrículas estão abertas para pré-escolar, 1º e 2º graus. É a maneira de você oferecer o melhor para o seu filho, ter uma formação adequada, sair direto para a universidade, não é bom?
Colégio Santa Inês, Rua Itacarambi, número 100, repetindo ali no Santa Inês. Crede Arruda ajuda e informa a hora certa. 10h18 em Belo Horizonte, horário de verão. Sabe onde a alegria do Natal está mais perto de você? No Crede Arruda. Moda masculina, feminina e infantil em 3 vezes sem entrada e sem juros. Para sua família ter um Natal mais feliz, não se esqueça, a alegria do Natal é no Crede Arruda. Dom Bosco, tinto, seco, suave ou licoroso. Dom Bosco, o vinho para quem gosta de vinho. Dom Bosco, cortesano e vodka Roscoff. Representante Sereminas. Fone 295-3205. Passe amanhã conosco. Rádio Vivo. O programa que respeita a sua inteligência. Nós estamos conversando com o médico e homeopata Ivan Coelho Maciel. O nosso assunto hoje é a gota. Doutor Ivan, como é que é feito o diagnóstico da gota? Bem, a artrite gotosa é facilmente reconhecida pela clínica. Geralmente acomete, é uma dor intensa, aguda, de uma sensibilidade aguda, como você mesmo falou. A pessoa às vezes não pode nem olhar para o dedão, geralmente 60% das gotas acomete o dedão do pé, o falangiano, articulação metatarso. Outros locais atingidos são tarso, tornozelo, calcanhar, joelho, qualquer articulação pode ser atingida. Mas está sempre relacionada, tem uma história familiar, existe sempre uma correlação de gota com cálculos renais, geralmente de uratos, e o exame de sangue, que é muito comum, que é a dosagem do ácido úrico, é geralmente em torno de 7, é o exame normal. Agora, existe sempre uma tendência das pessoas que têm a mão ou o pé descascando, chegar no médico e falar assim, eu tenho ácido úrico, meu pé descasca. Isso não tem nada a ver com ácido úrico. Isso é, provavelmente, problemas alérgicos, problemas de desidrose e, às vezes, descamação da própria pele. E a gota crônica, além da clínica, dos exames complementares, existe também os exames radiológicos, que se comprovam com a destruição das articulações, representando o depósito de urato. Agora, o médico precisa de fazer o diagnóstico diferencial da gota com outros reumatismos, artrite reumática, artrite reumatoide, febre reumática aguda, osteoartrite, as artrites infecciosas e assim por diante. Qual é o tratamento, hein, para essa famosa gota? Bem, como a gota é uma doença metabólica hereditária, ela não sara, ela vai ter que ser equilibrada, ela não cura. Então, como é que seria o tratamento? Vamos dividir o tratamento em 2 partes. O tratamento alopático e o tratamento homeopático. O tratamento alopático, que é o que a maioria das pessoas conhece, é o seguinte. Na crise as pessoas tomam colchicina, butazona, profenide, voltarina, naproxen, decradonal, diprospan. Usam ainda um remédio chamado alopurinol, ou então ziloric, que seria dito para tirar eliminar o ácido úrico. E fazem regimes infindáveis, né? Evitando essas coisas que eu já disse. E também os médicos habitualmente proíbem as bebidas alcoólicas. Agora, os regimes alimentares com a dieta pobre em purina são muito discutidos, pois já se está provado que se um indivíduo faz um regime rigoroso, ele não consegue abaixar o nível do ácido úrico em 1 miligrama. Quer dizer, então não precisa, a gente não pode ficar preocupado somente com o nível do ácido úrico. Às vezes o indivíduo tem ácido úrico 7 no sangue e tem crises horríveis de gota. Às vezes ele tem ácido úrico 14 e não tem nada, não tem crise nenhuma. Quer dizer que a gente tem que tratar desse indivíduo que tem a gota, que tem 14 miligramas de ácido úrico no sangue? Não. Às vezes você tem que fazer com que ele previna as crises. Agora, outro fato recomendado também é a utilização de água mineral gasosa que contém bicarbonato de sódio, que é dito que a alcalinização da urina, através do bicarbonato, ajuda a eliminar o ácido úrico. Agora, como é que a homeopatia trata do ácido úrico? Acompanhe o meu raciocínio. Se a própria alopatia diz que a dieta não adianta muito, que a não ser evitando o fígado e rins, que são os alimentos mais ricos em purinas. Se a própria alopatia não conhece a doença, a causa da doença, conhece o mecanismo, mas não imagina-se que a causa seja psicossomática. Se a própria alopatia admite que o excesso alimentar e de bebidas alcoólicas não se baseia em fatos reais, a não ser que o indivíduo esteja com o estômago vazio, conforme eu já disse, a homeopatia entra aí como? Como é que a homeopatia abordaria o indivíduo com doença do ácido úrico ou a gota?
Se o indivíduo chega ao consultório do médico homeopata com a crise da gota, então o médico homeopata vai tratar da crise, porque a dor é uma coisa que tem que ser cortada imediatamente. Vai tratar da crise da gota com os medicamentos de homeopatia. E, eventualmente, se ele não consegue tratar, ele pode até usar algum remédio alopático, que a gente não pode ser radical. Agora, o importante não é tratar somente da crise, é tratar que o indivíduo se equilibre para saber por que o indivíduo teve essas crises que desencadearam a crise de gota. Então, seria aí a individualidade do indivíduo, né? Indicar por que aconteceu com o indivíduo, os seus traumas, a sua dúvida, as suas perdas, as suas decepções. Aí que seria fazendo com que o indivíduo tenha menos crises de gota e com menos intensidade, já que a doença não teria cura. Perguntas de ouvir? Desculpe. Não, terminando. Então, a homeopatia não iria tratar somente do resultado do exame, conforme eu disse. Ela traria também do indivíduo no seu todo, na sua individualidade. Perguntas de ouvintes? Vamos lá. Nelson, que mora no Caiçara, tem hemorragia ocular permanente causada por diabetes. Ele diz que a diabetes dele é controlada, glicose 106, tem 48 anos de idade, pressão 13/9 e faz 2 lazer? Use raio laser. Raio laser ou faz lazer? Raio laser? Raio laser. Essa vai entrar para a história do rádio. Ai, 2 lazer por mês. 2 lazer. 2 aplicações tá de pouco, laser. Né? Tá pouco. 2 lazer por mês. Um pouco, cara. 2 aplicações de laser por... Fala coisa, doutor, bom? Há tratamento na homeopatia, hein? Nelson, então veja bem. É evidente que você tem uma doença de base, que seria o diabetes, que desencadeia essa hemorragia ocular, com certeza. E o raio laser você está fazendo e não tem recurso. Agora, a homeopatia tem recurso para todas as hemorragias, principalmente ocular. Quer dizer, você precisa de uma abordagem, não é tratar só do olho do Nelson, precisa tratar do Nelson que está tendo hemorragia. Eu acho que valeria a pena. Quer dizer, você está muito novo, 48 anos, a glicose controlada, 106, valeria a pena, quer dizer, e não teria problema nenhum você associar o raio laser ao tratamento homeopático. Quer dizer, você teria 2 armas para tentar melhorar seu estado. Wanda, que mora no Dom Cabral, o que é reumatismo no sangue e tem cura? Bem, o reumatismo no sangue, um dia nós vamos falar aqui, basicamente a grande reumatismo no sangue que os médicos falam seria a doença reumática aguda. Essa doença é o reumatismo que acontece, o infeccioso, que acontece geralmente às crianças e é causada principalmente por infecções de garganta que passam para as juntas. Então seria aquele reumatismo que os franceses diziam que o reumatismo, inclusive o reumatismo que ataca o coração, ele lambe as articulações e morde o coração, lesando o coração. Lúcia, que mora na floresta, diz que tem muitos gases. Já cortou o leite. Pergunta se tem que cortar também os derivados do leite, como coalhada, iogurte e queijo. Há alguma fruta que precisa ser cortada? Ela disse que não tem prisão de ventre nem vermes. Há algum remédio para os gases? Ô Lúcia, o negócio dos gases, há pouco tempo eu disse aqui que a partir de 12 anos ninguém precisa tomar leite, porque o leite tem uma enzima, a partir de 12 anos nós já somos maiores, né? Tem uma enzima que produz muitos gases. Então, quer dizer, os derivados, além do leite, você teria que cortar os derivados dos leites. Quer dizer, fruta, não tem nenhuma fruta que provoca gás. Agora, existem vários remédios para gases, vários. Você disse aqui que não tem prisão de ventre. Vários remédios. O principal, eu já até falei aqui, chama azafétida, C6. O principal remédio para gás. É um remédio que a pessoa pode chupar 3 bolinhas no almoço, 3 bolinhas no jantar, e é um remédio local. Agora, você precisa realmente cortar os derivados do leite, que o leite é o principal causador dos gases. E Dalino do bairro Goiânia pergunta o que é bursite, pergunta se tem cura. Bem, a bursite seria um reumatismo que dá geralmente nas articulações do ombro, e pode dar também nas outras articulações, e geralmente a causa da bursite é a falta como fala, me faltou a memória aqui. É causado pela falta me faltou o termo, né? Bem, então a bursite é uma inflamação das cartilagens que falta como se fosse o óleo, quer dizer, o óleo das cartilagens faltando na sinopse. Exato, a lubrificação, o termo é esse. Falta a lubrificação, então dá aquela dor absurda e dá também, às vezes, da artrose. Existe tratamento na homeopatia, agora na alopatia é muito comum você ter isso e ir no médico e eles
cortisona na sua articulação, infiltra a sua articulação. O que acontece? Então se infiltra uma vez, infiltra duas vezes, e às vezes seu ombro perde movimento e você fica com limitação. As infiltrações de cortisona não são bons, é muito perigoso. Bursite também dá dores horríveis, né? Horríveis, é. E tem também a bursite por causa do ácido úrico. Eu já vi casos de ácido úrico com dor aqui, ao contrário, todo mundo imagina que só dá no pé, não. Eu já vi ácido úrico, gota na articulação do ombro. Silvia, que mora no Jardim Belmonte, faz várias perguntas. Primeiro, ela pede para falar um pouco sobre prisão de ventre. Prisão de ventre é um assunto que a gente tem que falar um dia. Não dá para falar em 2 minutos. Eu falo um dia, eu falo sobre esse assunto. Vamos aguardar então. É a segunda pergunta. O que é o remédio 46 de homeopatia? Pode ser tomado direto? Não. Esse remédio 46 de homeopatia, ele não é de homeopatia. Há uma mistura de alguns medicamentos homeopáticos com a fenolftaleína, que é um remédio alopático em doses baixas. E a grande maioria das pessoas acreditam que esse remédio seja homeopático. E ele não é homeopático puro. É uma associação de homeopatia com alopatia. O princípio ativo alopático chama fenolftaleína, que é um remédio alopático. Existe tratamento para cândida na homeopatia? Existem vários tratamentos. Eu até já falei aqui, no dia que nós falamos sobre corrimento vaginal, nós falamos que a pessoa, já falamos sobre esse assunto, existe o tratamento homeopático, às vezes a gente dá o próprio micróbio para a pessoa, do remédio do próprio micróbio. Conceição da Nova Vista perdeu o pai, a mãe e 2 irmãos com derrame, 3 irmãos com infarto, só sobrou ela. Pergunta se acha que ela deve fazer alguma prevenção. Bem, pelo que você está me falando, existe uma predisposição para doenças circulatórias na sua família. Então, existe uma prevenção, que seria, você deveria manter sua pressão arterial controlada, não engordar, ver os fatores de risco do diabetes, controlar o colesterol, fazer caminhada todo dia. Quer dizer, isso seria os fatores que você conseguiria entrar neles, seriam os fatores exógenos. Agora, o fator endógeno, que seria o fator intrínseco, o fator hereditário, a gente não consegue ainda mudar. Mas se você consegue mudar os fatores exógenos, você passaria para frente uma coisa que inevitavelmente iria acontecer com você no futuro. Dentro do assunto de hoje, Vanilda, do bairro Tupi, diz que o marido dela tem ácido úrico. Segundo informações do médico, ela pergunta se isso pode ser gota. Bem, se eu tenho ácido úrico aumentado, não quer dizer que seja gota. Quer dizer, igual eu falei, que às vezes o indivíduo tem ácido úrico, o normal do ácido úrico é até 7 mg, pelo método Caraway. Se você tem ácido úrico 7 e tem crises de gotas horríveis, que é feito o diagnóstico pela clínica, quer dizer, você tem o ácido úrico no sangue e tem a crise de gota. Agora, de repente você pode ter 14 de ácido úrico no sangue e, quer dizer, você tem o ácido úrico no sangue, uma elevação do ácido úrico, mas você não tem crise de gota. Quer dizer, aí depende da semântica do português para você ver, para entender bem as coisas.